Vamos embarcar em uma jornada maravilhosa ao longo da vida humana. Do nascimento à morte, com a ajuda da tecnologia mais avançada. Será uma viagem contada a partir de uma perspectiva única, nas profundezas do corpo humano. Não será a história de uma vida, mas a de todas as nossas vidas. Quarenta semanas depois que o espermatozoide fecundou o óvulo, uma nova vida foi criada. Uma simples célula deu origem a um bebê completamente formado. Agora, a tranquilidade do útero materno está para ser quebrada. Estamos à beira do parto. Todos nós vivemos essa experiência, mas é impossível lembrar o que sentimos no momento em que nascemos. O que os cientistas sabem é que nosso organismo sofre uma descarga de adrenalina mais intensa do que a de um ataque cardíaco. Essa adrenalina nos ajuda a sobreviver. É ela que força nossos pulmões a respirar pela primeira vez. Pulmões ainda cheios de líquido amniótico. Nesse instante, corremos o risco de morrer afogados. Os músculos que precisamos contrair para respirar, de repente entram em espasmo. Nossos pulmões despertam para a vida e inspiramos pela primeira vez. É a respiração mais importante de nossas vidas. A primeira das 700 milhões que daremos antes da última. O ar chega à traqueia e percorre os bronquíolos, que se dividem em bronquíolos cada vez mais finos, até desembocar nos alvéolos pulmonares, pequenas formações em forma de saco, onde o oxigênio é absorvido e o gás carbônico eliminado. Nos pulmões existem 30 milhões de alvéolos. Agora, o cordão umbilical que nos unia ao corpo materno é cortado. Pela primeira vez, estamos por conta própria. Os órgãos do recém-nascido precisam se adaptar ao mundo externo. É uma tarefa desafiadora e cheia de riscos. Nosso coração, do tamanho de uma noz, já pulsava há 8 meses, mas agora enfrenta uma complicação. Ele tem 2 orifícios abertos, um na aorta e outro em suas paredes internas. Esses orifícios vêm da vida intrauterina e serviam para desviar o sangue de nossos pulmões paralisados na direção dos vasos da placenta. Mas agora que os pulmões funcionam, os 2 orifícios são fechados para sempre. Com o coração batendo compassadamente, o sangue será bombeado por milhares de quilômetros de vasos sanguíneos. O fígado realiza mais de 500 funções, da eliminação de toxinas à produção de calor.
Os rins procuram manter o balanço entre o volume de água necessário para as células e a quantidade que deve ser eliminada na urina. O intestino está repleto de células mortas e de líquido amniótico digerido. É o mecônio. O mecônio é um líquido corrosivo. Se o bebê chegar a aspirá-lo, ele poderá atacar os pulmões. Dentro do intestino, porém, ele é inofensivo e será eliminado em horas. Os primeiros goles de leite aceleram esse processo. O trauma do nascimento parece haver terminado, mas a aventura de sobreviver está apenas começando. O corpo humano é uma máquina microscopicamente desenhada. Nossos órgãos são formados por bilhões de células que trabalham em harmonia. Dentro de cada célula existe uma organização perfeita que diz a cada uma delas o que fazer e de que modo deve comportar-se. No interior do núcleo celular está enovelado nosso DNA, estrutura única de cada um de nós. O DNA é a forma que molda o que somos. Nele estão contidas as instruções para criar cada pessoa. O DNA não determina apenas nossa aparência física, mas também estabelece os limites de duração de nossas vidas. Decide quando devemos crescer, desenvolver-nos, envelhecer e até a hora de nossa morte. Mas o DNA não é tudo. A vida sofre o impacto do ambiente e das pessoas com quem convivemos. Com alguns dias de vida, tudo o que fazemos é por instinto, até mamar. O leite materno fornece todos os nutrientes necessários. Bebemos meio litro por dia. Mas o leite é muito mais do que um superalimento. Ele nos protege de um perigo invisível. Em toda parte existem bactérias potencialmente mortais. A pele sofre ataque constante. Em nosso corpo existem 10 vezes mais bactérias do que células. O sistema imunológico subdesenvolvido ainda não tem forças para vencer as infecções. Uma obra-prima de estratégia natural, nossas mães nos passam anticorpos através do leite. Até que nosso sistema imunológico amadureça, ela nos mantém saudáveis. A amamentação cria laços tão profundos entre a mãe e o filho que servirão para guiá-lo ao longo da infância e até da vida adulta. No próximo domingo, vamos sair de casa pela primeira vez. O mundo em nossa volta começa a fazer sentido. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. Não perca!
vamos mostrar como se desenvolvem nossos 5 sentidos: olfato, audição, visão, tato e paladar. Ao nascer, ouvimos melhor do que em qualquer outra fase da vida, mas enxergamos mal. O mundo está embaçado e sem cor. Nessa idade, uma simples ida ao supermercado é uma sobrecarga de estímulos. O ambiente é barulhento, cheio de luzes e de cheiros. No interior do nariz, os nervos olfativos recebem as correntes de ar que respiramos. Eles detectam as moléculas dos objetos que nos cercam e enviam um sinal elétrico para o cérebro. O cérebro interpreta esses sinais como cheiros e nos transmitem a sensação olfativa. O olfato é muito sensível. Aprendemos depressa a reconhecer odores e a identificar nossas mães com o nariz. O mundo em nossa volta é cheio de ruídos. Ondas sonoras fazem vibrar essa estrutura que você vê esbranquiçada. É a membrana do tímpano. As vibrações são transmitidas para dentro do ouvido, onde estão situados 3 ossos minúsculos: martelo, bigorna e estribo, os menores ossos do corpo humano. Cabem na ponta de um dedo e ficam do mesmo tamanho pelo resto da vida. Esses ossinhos amplificam as vibrações transmitidas pela membrana do tímpano. Amplificam 22 vezes o volume do som. As vibrações penetram uma estrutura em forma de caracol, situada no ouvido interno, a cóclea. O interior da cóclea é revestido por camadas de cílios muito delicados. Medem 200 vezes menos do que um fio de cabelo. Quando as ondas sonoras passam, eles vibram. Com o passar do tempo, sons mais intensos lesarão progressivamente os cílios. Mas nesta idade, eles funcionam perfeitamente. Nosso ouvido jamais será tão perfeito como agora. Sua visão é diferente. O mundo se apresenta embaçado e sem cores. Os olhos são tão imaturos que não conseguimos direcioná-los para o local desejado e o cristalino não é capaz de encontrar o foco. Os bebês não conseguem enxergar cores porque a retina, a camada situada no fundo do olho, também está imatura. Na retina existem os cones e os bastonetes, células especializadas em transformar luz em sinais elétricos. Os cones, encarregados de detectar as cores, ainda estão em desenvolvimento. Por isso, vemos tudo em branco e preto. Da retina, os sinais caminham pelos nervos ópticos e são enviados para a parte de trás do cérebro, que vai processar as imagens recebidas. Enxergamos com o cérebro, não com os olhos. Quando as imagens chegam ao cérebro, surge outro desafio: como interpretar os dados com o sistema nervoso ainda imaturo? Mas o progresso é rápido. Aos 2 meses, conseguimos distinguir cores e sombras. Aos 4, identificar faces. E aos 8 meses, nossa visão está completa. Os olhos sofrem outra transformação extraordinária. Quando nascemos, eles estão azulados. Gradualmente, as células da íris, a menina dos olhos, começam a produzir pigmentos que a escurecem. O padrão de deposição desse pigmento varia tanto que se torna uma característica individual única, como se fosse uma impressão digital. Nos primeiros 3 meses, crescemos 1/4 de nosso peso a cada mês. Felizmente, esse processo não dura muito. Se persistisse, aos 4 anos pesaríamos 134 toneladas, tanto quanto uma baleia azul. Aos 8 meses, todos os sentidos funcionam adequadamente. Começamos a explorar o mundo.
E o sentido mais usado é o tato. Quando tocamos um objeto, receptores localizados sob a pele enviam sinais elétricos através dos nervos sensitivos, que caminham pelos braços e medula espinhal até o cérebro. Os impulsos trafegam em velocidade vertiginosa, 320 km por hora. Nós temos receptores sensoriais espalhados pela pele inteira, mas algumas áreas são mais sensíveis do que outras. As mãos, a face e a boca. Existem 9.000 receptores apenas na língua. É por isso que os bebês usam a boca para explorar o mundo. A digestão começa na boca. Os dentes trituram os alimentos. Pequenas glândulas sob a língua produzem saliva para começar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam um movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno. O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alças que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes. O primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilos, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Depois de mais 1h30, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso não causam infecção. Elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição. Ao nascer, nossos ossos são flexíveis como as cartilagens para facilitar a passagem pelo canal de parto. Depois do nascimento, células chamadas osteoblastos entram em ação para tornar os ossos mais resistentes.
Com 1 ano, estamos prontos para andar. Para os primeiros passos não basta força, é preciso equilíbrio. E o segredo do equilíbrio está guardado dentro de nossos ouvidos. Na parte mais interna dos ouvidos, existe uma estrutura com 3 alças dispostas em 3 planos. Esses canais semicirculares são cheios de líquidos. Quando o líquido balança com o movimento, os cílios da parte interna dos canais enviam dados para o cérebro identificar a posição espacial em que o corpo se encontra. Podemos andar. Agora não há mais limites para o que conseguimos fazer. Na próxima semana, a infância. Vamos explorar o mundo aqui no Fantástico. Não perca! Nos primeiros programas desta série, mostramos a fragilidade dos bebês. Alguns mamíferos dão os primeiros passos assim que nascem. Nós levamos meses para enxergar direito e 1 ano ou mais para andar. Mas ao redor do primeiro aniversário, desenvolvemos a habilidade que nos distingue dos outros animais. Aprendemos a falar. A maioria de nós começa a falar com 1 ano de idade. Aos 2 anos, já aprendemos 10 palavras novas por dia. Esta é a área do cérebro envolvida no processamento da linguagem. É chamada área de Broca. Por meio dela, criamos sentenças e expressamos pensamentos complexos. A linguagem é o que torna os humanos tão diferentes. Falando, podemos expressar nossas ideias, podemos ensinar melhor os nossos filhos. À medida que nosso cérebro se desenvolve, ganhamos outras qualidades únicas de nossa espécie. Adquirimos consciência de nossa identidade e individualidade. Aprendemos a pensar por nós mesmos. E formamos memórias que nos acompanharão por toda a vida. Aos 5 anos de idade, estamos numa fase incomparável. Pouquíssimos mamíferos dedicam tanto tempo à preparação para a vida adulta. Num período de tempo equivalente, os cachorros, por exemplo, estão em plena fase reprodutiva. O nosso relógio biológico, comandado pelo DNA, atrasa em mais de 10 anos o início da vida sexual e nos dá uma grande vantagem. Sobra mais tempo para aprender. A infância humana é totalmente direcionada para o aprendizado. Nosso cérebro é uma estrutura com mais de 100 bilhões de células nervosas, chamadas neurônios. A energia trocada entre eles seria suficiente para manter uma lâmpada acesa o dia inteiro. Os neurônios se comunicam através de impulsos elétricos. Cada impulso é uma fração muito pequena de um pensamento e de uma memória. Quando ouvimos uma palavra nova, nossos ouvidos convertem o som em impulsos elétricos que serão enviados para o cérebro. Podemos aprender porque os neurônios estão constantemente se modificando, formando novas conexões. Eles não se ligam diretamente uns com os outros, como os fios de eletricidade dos postes.
Deixam sempre um espaço livre, microscópico, no ponto em que se conectam. Esse espaço livre é a sinapse. Para que o impulso elétrico não seja interrompido ao atravessar a sinapse, eles liberam substâncias químicas, os neurotransmissores. Aprender é criar novas conexões entre neurônios. Memorizar é reforçar essas conexões através da repetição. Quanto mais repetimos, mais inesquecível a memória se torna. Quando queremos lembrar de um acontecimento, somos obrigados a colocar em ação os mesmos neurônios que entraram em atividade quando se formou a memória desse fato. What does the word veteran mean? Aos 9 anos de idade, o cérebro cresce muito depressa e milhões de novas conexões são construídas o tempo todo. Por isso, a infância é a época ideal para o aprendizado. Não é só na sala de aula que as crianças aprendem. Aprender também é experimentar e se arriscar de vez em quando. Por isso as crianças vivem machucadas. Somos programados para viver experiências novas. Por sorte, nessa fase da vida, o organismo consegue reparar por conta própria os danos sofridos. Esfolar o joelho faz parte da infância. Assim que a pele é cortada, os mecanismos de defesa entram em ação. Os capilares sanguíneos se fecham para estancar o sangramento. Ao mesmo tempo, as plaquetas, células existentes na circulação, migram para o local e formam uma placa viscosa que também ajuda na cicatrização. É o coágulo. As crianças são especialistas em cicatrizar ferimentos. Na infância, as células se multiplicam numa velocidade muito intensa. Elas trabalham para aumentar o número total de células do corpo e também para manter os tecidos sempre novos, fortes e cada vez maiores. O mesmo ocorre com as células que trabalham para curar os ferimentos. São tão competentes que muitas cicatrizes desaparecem para sempre. A infância é também o tempo de expandir horizontes. Cada vez interagimos com mais gente. Mas essa sociabilidade nos expõe a germes que podem causar infecções. Felizmente, temos um arsenal de defesas contra eles. Sobrancelhas, cílios, os pelos do nariz e das orelhas impedem a invasão das bactérias que vêm pelo ar. Suor, lágrimas e o muco nasal ajudam a aprisionar os germes. A pele se renova e se protege ao mesmo tempo. Enquanto descama para eliminar as células velhas, elimina também as bactérias que estão na superfície. A boca é mais vulnerável. Descobertas recentes mostram que os germes alojados na boca não são tão inofensivos. Se eles estivessem em outros órgãos, como o coração, poderiam ser fatais. Por sorte, a nossa boca tem uma arma secreta, a saliva. Além de ajudar na digestão dos alimentos, ela possui enzimas capazes de destruir bactérias. Produzimos até 1,5 litro de saliva a cada dia.
Quando um germe, como o vírus da catapora, quebra essas barreiras externas, o sistema imunológico precisa reagir depressa. Milhões de vírus microscópicos viajam pela corrente sanguínea. Eles sequestram células de nosso corpo e as obrigam a produzir milhares de cópias idênticas a eles. Quando as células sequestradas se rompem, liberam novos vírus que se espalham pelo organismo. As consequências do ataque são febre e lesões na pele. A febre é um sinal de que as defesas contra-atacam. Os vírus param de se reproduzir quando a temperatura do corpo aumenta. Quando o nosso sistema imunológico entra em ação, glóbulos brancos lançam proteínas tóxicas contra as células sequestradas pelo vírus. As células não resistem, mas os vírus existentes em seu interior também são destruídos. As lesões da pele contêm os destroços dessa guerra, vírus mortos e restos das células que morreram. Pode ser desagradável, mas contrair algumas doenças infecciosas nessa fase da vida é vital para o desenvolvimento do sistema imunológico. O organismo cria anticorpos que serão de grande valia no futuro. Antes, sobrevivíamos às custas dos anticorpos que recebíamos passivamente através do leite de nossas mães. Agora somos capazes de fabricá-los por conta própria. Se entrarmos em contato com o mesmo germe pela segunda vez, os anticorpos atacarão imediatamente. Os glóbulos brancos destruirão os inimigos antes que eles proliferem. Por isso, a infância é a época ideal para a vacinação. Nas vacinas, usamos germes atenuados ou fragmentos deles. Os anticorpos criam uma imunidade semelhante àquela que seria adquirida se tivéssemos a doença. Ficamos protegidos. Aos 11 anos, a infância está perto do fim. Estamos prestes a sofrer uma das maiores mudanças de nossas vidas. No próximo domingo, entraremos na adolescência, aqui no Fantástico. Não perca! Ao redor dos 11 anos, a infância se aproxima do fim. O corpo se prepara para transformações radicais. Mudará mais rapidamente do que em qualquer outra fase. Vai ficando para trás a ingenuidade infantil. Estamos à beira da vida adulta. Para entrar na puberdade, dependemos de uma explosão de hormônios. Não há programação fixa. Essa fase pode começar a qualquer momento, dependendo de nossos genes, do estilo de vida e até da dieta alimentar. Mas uma coisa é certa, para todos nós, meninos e meninas, a puberdade começa no cérebro. A ordem final vem especificamente de uma estrutura situada na base do cérebro, o hipotálamo. O controle da temperatura do nosso corpo também vem dessa região. Tudo
começa quando o hipotálamo libera uma proteína, a quispeptina, que inunda o tecido cerebral. A quispeptina dispara a produção de uma cascata de hormônios em outras partes do corpo. Hormônios que estimulam o amadurecimento dos órgãos sexuais. Nas meninas, amadurecimento significa ovulação. Pela primeira vez na TV, conseguimos ver os ovários em alta definição. É essa parte branca que aparece. Observe que no interior do ovário há uma bolha com líquido. É o folículo. O líquido em seu interior protege o óvulo. Na ovulação, esse folículo se rompe e o óvulo cai na trompa. É aqui, na trompa, que ele será fertilizado ao encontrar o espermatozoide, ou perderá a vitalidade e será eliminado na menstruação. A ovulação acontece uma vez por mês, mas os ovários não são simples fábricas de óvulos. Eles também produzem hormônios sexuais que são lançados na circulação sanguínea, estrógeno e progesterona. Esses hormônios exercem efeitos dramáticos no desenvolvimento do físico e das emoções. Meninas e meninos vivem uma experiência de crescimento acelerado. Cada dia o espelho mostra um rosto novo. E todo o corpo muda mais rápido do que podemos perceber. Meninas se tornam mulheres, meninos viram homens. Na puberdade masculina, o cérebro também libera quispeptina. O fluxo de hormônios causado por ela estimula os testículos para produzir esperma. E testosterona, muita, 10 vezes mais do que antes. A laringe se abre e fica mais saliente. As cordas vocais se tornam mais amplas. A voz engrossa. Os pelos crescem. A massa muscular duplica. Essas são as transformações que podemos ver e ouvir, mas por dentro também estamos em plena mudança. No cérebro, os neurônios formam milhões de novas conexões. O humor e o caráter mudam. Somos tomados por novas emoções. E de repente, uma emoção se sobrepõe a todas as outras. Pela primeira vez, o sexo oposto nos atrai. Por fora e por dentro, nosso corpo é tomado por sensações inesperadas. O coração bate mais forte. A pressão arterial aumenta. Os lábios se agitam. A face fica ruborizada.
acontece o primeiro beijo. É um marco em nossas vidas. No próximo domingo, aqui no Fantástico, chegaremos à vida adulta. Não perca! Mostramos a viagem do corpo humano do nascimento às grandes transformações da puberdade. Nas primeiras 2 décadas de vida, multiplicamos nossa altura por 4. Nosso peso aumentou 21 vezes. Já digerimos 9 toneladas de comida. O coração deu 1 bilhão de batidas. Os pulmões respiraram 200 milhões de vezes. Agora somos adultos. As escolhas que fizermos nessa fase vão ter consequências pela vida inteira. Aos 20 anos já atingimos a estatura máxima, mas jamais deixaremos de nos modificar. Trilhões de células formam nossos órgãos e tecidos. Com o passar do tempo, elas ficam lesadas ou envelhecem. Todos os dias, novas células crescem e se dividem para substituir as antigas. Órgãos inteiros são renovados. Praticamente a cada 2 anos, renovamos o corpo inteiro. Alguns tecidos são renovados ainda mais depressa. É por isso que precisamos vir aqui. Os cabelos são feitos de células da pele modificadas. Cada fio é formado num folículo que fica dentro da pele. Aqui nascem essas células alteradas que logo morrem quando novas células as impulsionam para cima e nosso cabelo cresce. E cresce muito. A cada ano fabricamos incríveis 11 quilômetros de pelos e cabelos por todo o corpo. Não depende da nossa vontade. Felizmente conseguimos controlar, mesmo que parcialmente, o crescimento de outras partes do nosso organismo. Algumas escolhas que fazemos nessa fase da vida, como fazer exercícios, por exemplo, nos afetam para sempre. O corpo humano é uma máquina construída para o movimento. Precisa de atividade física para funcionar direito. Os exercícios fortalecem o coração, o músculo que mais trabalha em nosso corpo. As contrações bombeiam mais sangue. O coração pode bater mais devagar. Nossos pulmões, cheios de alvéolos para absorver oxigênio e eliminar gás carbônico, também se beneficiam. O exercício estimula os capilares sanguíneos dos alvéolos a crescer e a absorver mais oxigênio. O fôlego melhora. Podemos inspirar mais ar. Os pulmões se expandem. A superfície pulmonar é enorme. Se pudéssemos esticar completamente os 2 pulmões, eles cobririam uma quadra de tênis. O esqueleto também ganha com atividade física. Os exercícios exercem pressão sobre os ossos. Esse esforço estimula a renovação. Células chamadas osteoclastos eliminam o tecido ósseo que ficou velho. Outras células, os osteoblastos, reconstroem o osso perdido. Desse processo resulta um esqueleto mais forte.
Ao mesmo tempo, as fibras musculares se hipertrofiam. Através de uma tecnologia avançada de computação, podemos ver os 650 músculos do corpo humano. Eles representam 1/3 do peso total de um adulto. Músculos são pacotes de fibras. Algumas atividades espalham e separam as fibras. Depois, quando as células tentam reparar esse dano, acabam adicionando material extra. O novo músculo cresce maior e mais forte. Ao contrário do exercício físico, há atividades que lesam nossas células. Lesões que nem mesmo a juventude consegue reparar. Festas fazem parte da vida aos 20 anos. Todos sabem que o cigarro destrói os pulmões, mas fumaça não é o único perigo aqui. Desde que nascemos, a audição é prejudicada pelos ruídos mais intensos. O problema está bem no fundo do ouvido, na cóclea, uma estrutura em forma de caracol, revestida internamente por cílios mais finos do que um fio de cabelo. Eles transformam o som em impulsos elétricos, mas são muito frágeis. Sons mais intensos destroem os cílios. E eles nunca mais serão substituídos. Os cílios que vibram com os sons de alta frequência são os mais afetados. Sem perceber, vamos perdendo a audição lentamente. Bebida alcoólica em excesso é um problema para a nossa saúde. Bastam alguns drinks para o coração bater mais rápido e a pressão arterial subir. Ficamos mais relaxados e faladores. Perdemos a inibição e a coordenação motora mais delicada. Beber com os amigos faz parte da rotina da maioria dos jovens aos 20 anos. Isso é importante para a nossa formação social, mas ficamos vulneráveis a um veneno para o nosso corpo. O álcool entra na corrente sanguínea e muda nosso estado físico e mental. Quanto mais bebemos, mais neurônios são afetados. Algumas sinapses são ativadas, ou seja, a conexão entre alguns neurônios fica mais rápida. Enquanto outras sinapses ficam completamente bloqueadas. O álcool também engana os neurônios. Faz o cérebro pensar que estamos inundados de água. Equivocado, ele envia uma ordem para os rins produzirem mais urina. Perdemos um líquido precioso. Sem perceber, ficamos desidratados. A manhã seguinte nos reserva uma surpresa. Acabada a festa, é o fígado que precisa pôr ordem na casa. O fígado é o centro de controle químico do corpo. Realiza mais de 500 funções.
Uma delas é a de eliminar as substâncias tóxicas ingeridas durante a bebedeira. Esse processo de desintoxicação exige água, bastante água. Para o fígado, não importa de onde ela venha. Como 75% do cérebro é composto de água, quando o fígado precisa dela, é o cérebro que sofre. Surge a dor de cabeça característica da ressaca. O melhor remédio para curá-la é beber água, muita água. No próximo domingo, enfrentaremos novos desafios. É hora de encontrar o amor e de ter filhos, aqui no Fantástico. Não perca. É hora de ter filhos. Podemos pensar que a atração sexual seja um fenômeno físico ou social, mas boa parte dela depende da biologia. Usamos os olhos para escolher nossos parceiros, mas o olhar não é tudo. A atração depende do olfato. Podemos encontrar o amor em qualquer lugar, até no trabalho. De repente, alguém nos parece muito mais interessante do que os outros. Os românticos dizem que estar apaixonado é um capricho do coração. Mas, na verdade, o segredo da paixão se acha guardado no interior, lá no fundo de nosso nariz. No nariz, os nervos olfativos fazem mais do que reconhecer os cheiros dos ambientes. Sem percebermos, eles também detectam e analisam as características de uma substância química liberada junto com o suor das pessoas que nos cercam. Os ferormônios. Por incrível que pareça, os ferormônios carregam informações detalhadas sobre nossa genética, saúde e capacidade de resistir a doenças. Na hora da paquera, o cérebro analisa esses sinais para nos ajudar a escolher a pessoa com os melhores genes. Genes que aumentem as chances de sobrevivência dos filhos que estarão por vir. Apaixonar-se é muito mais do que viver emoções intensas. A paixão é química. Quando avistamos a pessoa querida, liberamos adrenalina na circulação. Por trás de um olhar apaixonado está sempre uma descarga de adrenalina. O coração bate descompassado. Perdemos o sono. À medida em que o namoro avança e nos arrebata, entra em cena a dopamina, um neurotransmissor que nos traz sensação de bem-estar. A dopamina é tão potente quanto a cocaína. Ela nos leva à euforia e causa dependência. Queremos ficar cada vez mais perto da pessoa amada. Ocasionalmente, depois de um tempo juntos, pensamos em atingir os estágios mais profundos da relação amorosa. Compromisso, casamento e, quem sabe, filhos. Apostamos num relacionamento para durar a vida inteira. E quem diria, até nossas futuras bodas de ouro dependerão de substâncias químicas. O relacionamento íntimo e duradouro só existirá se a química for favorável. Sexo não é apenas uma fonte de prazer ou um meio de ter filhos. Sexo causa encantamento e reforça a ligação entre os amantes. Durante o orgasmo, nossas hipófises inundam a circulação com ocitocina, o hormônio que estreita laços afetivos. É o mesmo hormônio que liga o bebê à mãe. Quanto mais sexo, mais ocitocina, mais ligados a outra pessoa nos sentimos.
antropólogos acreditam que a ocitocina é a grande responsável por manter pais e mães unidos enquanto criam os filhos. União é importante para garantir a sobrevivência das crianças. Sem ela, talvez a espécie humana não teria chegado aos dias atuais. Em nossa viagem fantástica chega um dos momentos mais incríveis em nossas vidas: a hora de ter filhos. É a maior célula do corpo humano. Todo mês a jornada se repete. Ele amadurece e é expulso do ovário. Normalmente, o óvulo morre e é eliminado do corpo durante a menstruação. Mas esse terá outro destino: dar origem a um bebê. O espermatozoide é a menor célula do corpo. 300 milhões de espermatozoides invadem a vagina durante a ejaculação. Não é fácil a tarefa dos invasores. Eles precisam sobreviver às condições hostis da vagina, porque as secreções vaginais são ácidas para prevenir infecções por bactérias. Essa acidez é capaz de destruir milhões de espermatozoides. Muitos morrem antes mesmo de chegar ao colo do útero. Os que conseguem sobreviver nadam útero adentro para chegar ao óvulo que vem descendo pela trompa. Contrações musculares muito delicadas no interior das trompas ajudam os espermatozoides a percorrer o caminho. Dos 300 milhões, somente algumas centenas chegarão perto do alvo final. E apenas um fertilizará o óvulo. É a seleção natural em sua essência, a sobrevivência do espermatozoide mais forte, mais apto, do que carrega o melhor DNA para transmiti-lo aos descendentes. Por fora, o corpo feminino não dá nenhum sinal do que acaba de acontecer. Sem sabermos, um novo capítulo de nossas vidas está sendo escrito. Nas próximas 40 semanas, uma única célula vai se transformar num bebê. Para muitas mulheres, o primeiro sinal de gravidez acontece no banheiro. Ninguém sabe por que surgem as náuseas. Uma hipótese é a de que protegeriam o embrião de toxinas presentes nos alimentos ingeridos pela mãe. Essas toxinas podem ser inimigas numa fase crítica do desenvolvimento embrionário. Outros dizem que o enjoo seria um efeito colateral do sistema imunológico da mãe, que tenta combater o corpo estranho que cresce em seu útero. O embrião pode ser comparado a um parasita. Suga a energia da mãe enquanto retira do corpo dela tudo o que precisa. Ele está aparelhado com um kit de sobrevivência, a placenta. Na placenta, o sangue da mãe passa os nutrientes para o feto através de uma membrana. Graças a essa nutrição constante, o bebê cresce mais de 850 gramas em 10 semanas. E o útero aumenta mais de 1000 vezes o tamanho original para dar conta do desafio de abrigar o feto.
barriga cresce. O corpo materno precisa se reorganizar internamente para acomodar o bebê, que cada vez ocupa mais espaço. Esta mulher não está grávida. Todos os órgãos estão bem dispostos. Agora, olha a diferença de uma que está grávida. Os órgãos ficam apertados nas costas ou pressionados contra o tórax. E não é simples questão de espaço. Além de estar comprimidos, eles precisam trabalhar em dobro. Os pulmões e o coração são exigidos como nunca. Para abrir mais espaço, os músculos e os ligamentos da coluna ficam relaxados e se curvam. O estômago é praticamente esmagado e sofre uma rotação de 45 graus. Por isso, a mãe só consegue ingerir pequenas quantidades de alimentos sólidos e de líquidos, embora o bebê exija cada vez mais nutrientes. Finalmente, depois de 9 meses, chegou a hora. Expulsar do corpo da mãe um bebê de quase 3 quilos é uma tarefa complicada. Os ligamentos se tornam mais elásticos para permitir que a bacia se abra para formar o canal de parto. Mesmo assim, a passagem fica bem apertada. Vamos acompanhar o caminho estreito que o bebê deve percorrer na hora do nascimento. Ele ainda tem que girar o corpo para conseguir passar pelos ossos da bacia da mãe. Às vezes esse caminho é estreito demais e a única opção para um parto seguro é a cesariana. Há 30 anos, éramos bebês. Hoje, somos pais e mães. Criar filhos exige grande esforço físico e emocional. A partir de agora, nossa vida vai mudar para sempre. A juventude ficou para trás. Os anos passam e nosso corpo está para entrar numa nova fase de mudanças. No próximo domingo, a nossa viagem fantástica continua. Enquanto os filhos crescem, nós também nos transformamos. Domingo que vem. Até lá. Nossas vidas jamais serão como antes. Perdemos o direito à irresponsabilidade da adolescência. À medida que nossos filhos crescem, surgem as alterações que nos levarão aos 40 anos de idade. Fazem que já vivemos a metade de nossas vidas. Nessa idade, o corpo humano atingiu a maturidade. Já vivemos dias em que fomos mais fortes e mais ágeis. Doors closing. Anos atrás, começamos a envelhecer. Mas só agora, aos 40, percebemos as marcas do tempo. Nossa aparência mudou. O efeito cumulativo do sol é responsável pelos primeiros sinais. Aparecem as rugas. Desde
Desde o nascimento, nossa pele é renovada num ritmo alucinante. Para repor as células das camadas superficiais que morrem constantemente, a pele fabrica 40.000 novas células a cada minuto. Aos 45 anos, já foram eliminados 180 quilos de células mortas. A renovação é tão rápida que as células mais velhas de nossa pele não têm mais do que 1 mês de idade. Mas a causa das rugas não são as células danificadas. As rugas se tornam mais nítidas por causa das fibras do tecido que dá suporte à pele, o colágeno. A radiação ultravioleta do sol dispara uma reação em cadeia que degrada o colágeno. As fibras se tornam mais finas e quebradiças. A pele perde elasticidade, fica flácida. As rugas são inevitáveis. A visão também se modifica. Podíamos ler sem óculos. O cristalino, a lente de nossos olhos, é formado por células que não se renovam, assim como as células do coração e algumas do cérebro. Elas permanecem as mesmas do nascimento até a morte. Com a idade, o cristalino se torna mais rígido, com mais dificuldade para focalizar. Fica difícil adaptar-se às variações de claro e escuro. E para piorar, os olhos ficam mais secos. As lágrimas que serviam para lavá-los estão mais escassas. As mudanças atingem todo o nosso organismo. Aos 20 anos, era fácil manter o corpo em forma. Podíamos comer à vontade, sem ganhar peso. Agora, o metabolismo é outro. Engordar é muito mais fácil. À meia-idade, os níveis de estrógeno, testosterona e de hormônio de crescimento estão mais baixos. Como consequência, perdemos massa muscular. Perdemos cerca de 3 quilos de músculo por década. Com menos músculos, queimamos menos calorias. O organismo fica mais econômico. Precisa de menos combustível para funcionar. Se continuarmos a comer como antes, o excedente é armazenado sob a forma de gordura. As mulheres acumulam gordura nas cadeiras. Isso tem uma explicação. Durante a gravidez, a gordura acumulada nessa região funciona como uma reserva de energia. Nos homens, a barriga é que aumenta. Para nossos ancestrais, o peso extra na cintura era uma reserva útil que ajudava durante as longas caçadas. A capacidade de metabolizar gorduras diminui com a idade. O mecanismo é controlado por pequenas estruturas que existem dentro das células, as mitocôndrias. As mitocôndrias funcionam como centrais energéticas das células. Elas produzem energia, fazendo o oxigênio que respiramos reagir com os nutrientes ingeridos na alimentação. Com o passar dos anos, as mitocôndrias envelhecem e seu número em cada célula diminui, comprometendo, entre outras funções, a capacidade de metabolizar gordura. Às vezes, a combinação entre muita comida e metabolismo lento pode ser fatal. O abdômen avantajado é mais do que um problema estético. A gordura que se vê por fora reflete o acúmulo nos espaços entre os órgãos internos.
E a gordura pode invadir cada espaço livre dentro do corpo. Pela primeira vez, uma câmera consegue mostrar em alta definição a extensão dos depósitos de gordura no interior da cavidade abdominal. Tudo que você vê em amarelo é gordura. Aqui o intestino está quase todo encoberto. A gordura não se deposita apenas nas cavidades internas. Ela o faz também e mais perigosamente no interior das artérias. Esses depósitos diminuem o diâmetro dos vasos sanguíneos e dificultam a passagem do sangue. O coração precisa bombear com mais pressão para vencer a resistência. Em casos extremos, a artéria pode ficar totalmente obstruída. Quando isso acontece com as coronárias que irrigam o coração, o músculo cardíaco privado de oxigênio entra em espasmo. É o ataque cardíaco, principal causa de morte no Brasil. Quando atingimos os 50 anos, nosso metabolismo está mais lento, mas o estilo de vida não. Vivemos atolados de obrigações familiares, compromissos sociais e trabalho. Essa pressão cria condições para a instalação do estresse. Reconhecer os sinais externos do estresse é fácil. Mãos geladas, respiração ofegante, palidez na face, sensação de cabeça vazia. Mas o pior está escondido dentro do corpo. As glândulas suprarrenais jogam adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Esses hormônios fazem os músculos contrair, as artérias fecharem e o coração bater mais rápido. A pressão arterial sobe. Somos tomados pelo reflexo de fugir ou lutar. O mesmo que nossos antepassados desenvolveram para enfrentar as feras. Mas a diferença deles, nossos predadores estão sempre por perto. A conta a pagar. O trânsito parado, o filho que anda em más companhias. Não há escapatória. O corpo tem que aguentar as consequências. O estresse danifica e apressa o envelhecimento dos vasos sanguíneos. A pressão alta agride as células do revestimento interno das artérias. Elas se tornam menos elásticas, endurecidas. Principalmente a maior de todas elas, a aorta. É um ciclo vicioso. O estresse provoca danos nas artérias, aumenta a pressão e faz o coração trabalhar com mais carga. Quanto mais endurecidas ficam as artérias, mais difícil lidar com os efeitos do estresse. Chegamos ao limite. O coração se hipertrofia para empurrar o sangue por um caminho estreito e danificado. A pressão alta pode romper artérias mais frágeis. Quando a ruptura ocorre em uma artéria do cérebro, acontece um acidente vascular, popularmente conhecido como derrame cerebral. Para as mulheres, essa fase da vida reserva um outro desafio, a menopausa.
Os ovários ficam sem óvulos e as menstruações desaparecem. A produção de hormônios sexuais, estrógeno e progesterona, cai. O corpo feminino vive o fim da idade reprodutiva. A falta de hormônios altera as regiões do cérebro envolvidas no humor, na disposição e no controle do sono. O hipotálamo, área que coordena o controle da temperatura do corpo, também é afetado. O rosto fica afogueado, surgem ondas de calor acompanhadas de suor e arrepios de frio. Os ossos e os músculos se ressentem da falta de hormônios e enfraquecem. O corpo da mulher passou a vida acostumado com os hormônios sexuais. Agora eles não existem mais. O processo de envelhecimento se acelera. Enquanto os filhos saem de casa e nós nos aposentamos, nosso corpo entra em mais uma fase de mudanças. Domingo que vem, desvendaremos os mistérios do envelhecimento, aqui no Fantástico. Até lá. Adultos e tiveram filhos. O nascimento de um neto é evidência de que não somos mais necessários para a perpetuação de nossos genes. Desse momento em diante, a vida seguirá em frente, estejamos ou não por perto. Em 70 anos, uma recém-nascida se tornou avó ou bisavó. Quando nos aposentamos, a vida corre mais devagar. Nossos movimentos também estão mais lentos. Os sinais externos da idade ficam mais evidentes. E nossos sentidos menos sensíveis. Desde o nascimento, começamos a perder os cílios responsáveis pela captação dos sons no interior do ouvido. Nessa idade, já temos dificuldade para escutar os sons de alta frequência. Devagar, com o tempo, perderemos até os que captam frequências baixas. Os ossículos que transmitem as ondas sonoras da membrana do tímpano para dentro do ouvido endurecem. Fica difícil ouvir o que os outros falam. A visão também piora. A vida inteira exposto aos raios de sol, o cristalino, a lente dos olhos, perde a elasticidade e escurece. Pode até mudar a cor dos olhos. O cérebro precisa fazer acrobacias para compensar essas alterações. O esqueleto reflete bem o desgaste de muitos anos. Os ossos continuam fabricando células novas para substituir as velhas, mas os osteoblastos já não dão conta de repor as células perdidas. A perda constante de massa óssea torna os ossos quebradiços. É a osteoporose, um perigo permanente. Sofrer uma fratura é muito mais fácil. Isso acontece com ambos os sexos.
Mas as alterações hormonais da menopausa aceleram o processo nas mulheres. Por que a aparência de nosso corpo muda tanto entre os 40 e os 70 anos? É bem mais do que uma questão de uso e desgaste. O envelhecimento é um processo que afeta uma por uma de nossas células. A cada dia, bilhões de nossas células se dividem em duas. Para isso, precisam duplicar o DNA e destinar uma cópia para cada célula filha. Enquanto as células mais velhas morrem, as recém-nascidas ocupam o lugar deixado por elas. O problema é que o mecanismo de divisão celular é sujeito a pequenos erros. Quando o DNA é copiado, as imperfeições contidas nele também são duplicadas. Cada um desses erros é transmitido às células filhas, às células netas e assim sucessivamente para todas as descendentes. É como nas fotografias: cópias de cópias perdem a nitidez. Desde o nascimento, trocamos todos os ossos do nosso rosto a cada 2 anos. Aos 70 anos, nossa face é a 35ª cópia da que tínhamos ao nascer. A cada cópia, as imperfeições se tornam mais aparentes. É por isso que parecemos tão diferentes quando estamos mais velhos. Outra causa de envelhecimento está no ar que respiramos. Sem oxigênio não podemos sobreviver, mas ele nos corrói lentamente. Dentro de cada célula, as mitocôndrias são nossas centrais energéticas, nossas fábricas de energia. Elas combinam o oxigênio com os nutrientes para produzir a energia necessária ao funcionamento do organismo. Nesse processo são liberados poluentes, chamados de radicais livres, que agridem as próprias paredes das mitocôndrias e comprometem a produção de energia. Como consequência, não conseguimos mais repor as células necessárias, nem corrigir os defeitos ocorridos em seu DNA. O funcionamento dos órgãos fica comprometido e eles podem falhar. A morte, como a vida, é um processo construído no interior de nossas células. Da mesma forma que o DNA controla nosso desenvolvimento, também limita a duração de nossas vidas. Em cada cópia de si mesma, a célula perde um pequeno fragmento de DNA. Depois de bilhões de divisões,
Foi perdido tanto DNA que a capacidade de formar novas células fica comprometida. A morte não é um acontecimento instantâneo. É um processo através do qual os órgãos, pouco a pouco, entram em falência. Ao dar as últimas batidas, o coração espalha pelo corpo hormônios que aliviam a dor, as endorfinas. Sem oxigênio, os órgãos param de funcionar. Em 10 segundos, a atividade cerebral cai. Em 4 minutos, o cérebro será lesado irreversivelmente. Perderemos a condição humana. A audição é o último sentido a nos abandonar. Mas algumas células permanecem vivas até mesmo depois da morte. As da pele ainda se dividem por 24 horas. E são necessárias 37 horas para que o último neurônio encerre sua atividade. Para alguns de nós, a vida pode durar muito tempo. Quem nasce hoje tem expectativa de viver 80 anos ou mais. Mas todas as jornadas um dia devem terminar. Depois de nossa morte, nossos filhos e netos carregarão nossos genes no interior de suas células e vão transmiti-los para seus descendentes. Nossa vida continuará dentro deles. As memórias que deixamos também. Nossa viagem fantástica chegou ao fim.